Fala galera, aqui é o professor Joadson, dando continuidade ao nosso projeto. Um projeto oferecido pelo governo do estado do Maranhão através da Secretaria Estadual de Educação. Que projeto é esse? Cursinho preparatório para o EMA e Enem, né? Então, você que está aí no terceirão, certo? Não pode perder as nossas aulas. Nós temos muitas aulas aí para você. Vai estar tudo aonde? Lá na plataforma Gonçalves Dias no YouTube, tá? Então você pode acessar, aí aproveita, faz sua inscrição no canal, tem o sininho lá, ó, aperta no sininho para receber notificação de vídeo novo e não vacila, vestibular tá próximo, passa assim galera, ó, rápido, tá? Então você não pode perder nenhuma aula. Essa que é uma série para você maratonar, tá? Essa daí vai trazer um resultado muito positivo se você maratonar. Tem aula de física, matemática, filosofia, biologia, tá completo. Só professor top da plataforma Gonçalves Dias, tá bom? Então, não perde, convida o colega, o vizinho que já terminou os estudos, mas vai prestar o vestibular, não deixa ele de fora também, é seu amigão. Convida ele para maratonar essas séries aí de aulas. Beleza? Então, dando continuidade, vamos aqui, ó. Mais uma questão. Olha só, questão bem fresquinha aí, do Enem 2023. Diz o seguinte, ó, em uma indústria alimentícia, a produção de doce de leite utiliza-se um tacho. Para a produção de doce de leite, utiliza-se um tacho de parede oca com uma entrada para vapor de água a 120 graus Celsius e uma saída para água líquida em equilíbrio com vapor a 100 graus Celsius. Ao passar pela parte oca do tacho, o vapor de água transforma-se em líquido, liberando energia. A parede transfere essa energia para o interior do tacho, resultando na evaporação da água lá do doce de leite e consequente concentração do produto. O produto vai ficar mais concentrado, aumenta mais a densidade dele. No processo de concentração, nesse processo todo de concentração do produto, é utilizada energia proveniente. Aí tem as opções aqui, tá? Mas primeiro, vamos só dar uma lida rápida. Ó. Somente calor latente de vaporização, somente calor latente de condensação, do calor sensível e do calor latente de vaporização. Então, as opções tem calor sensível e calor latente. Então, é o tópico dessa questão, tá? O que é calor sensível, o que é calor latente? Então, olha só. A classificação do calor, a gente classifica calor de duas maneiras, tá? O calor ele pode ser... Peraí, deixa eu só colocar a questão aqui. É a questão 25. Então, nós temos calor sensível. O que o calor... sim, deixa eu colocar logo outro aqui. E temos o calor latente, tá? O que é o calor sensível? Por que tem que ter essa diferença? Por que se faz essa classificação diferente? É pelo efeito que ele causa. Gente, olha só. Tem calor que faz os corpos aquecerem quando você fornece calor para o corpo. Mas tem calor que, quando você fornece para o corpo, ele não aquece. Se ele não aquece, ele deve fazer outra coisa com esse calor que ele recebeu. Sabe o que ele faz? Muda de fase. Então percebam, tem calor que aquece e tem calor que provoca a mudança de fase. Como tem efeitos diferentes, olha aqui, ó, as duas classificações, tá? Então, calor sensível é o calor que, bota aqui, ó, provoca variação de temperatura. Variação de temperatura.
E tem o calor latente, temperatura. E tem o calor latente. O calor latente, ele provoca mudança de estado de agregação. Mudança de fase. Tá? Então tem calor que faz o corpo aquecer e tem calor que faz o corpo mudar de fase, quando você fornece, certo? Então tá aí a classificação. O calor que provoca variação de temperatura sem mudar a fase, o nome é calor sensível. O calor que provoca mudança de fase sem mudar de temperatura, o nome é calor latente. Então a questão quer saber se você tem conhecimento da diferença desses dois conceitos. Beleza? Vamos agora para cá. Ele disse que é um tacho é um negócio mais ou menos assim, ó. Pode ter esse formato aí, só que ele é oco. Aqui deve ter uma entrada de vapor e por aqui deve ter uma saída de água. Então, ó, aqui entra vapor a 120 graus Celsius. E aqui sai, eu vou botar de azul para mostrar para vocês que tá menos quente, né? Temperatura menor. O que sai é líquido a 100 graus Celsius. Tá? Então, ó, vem um vaporzinho aqui, ó. Entra por aqui. Esse tacho, ele é um bom condutor de calor. Aqui, o que eu tenho aqui? Eu vou botar aqui de preto. É o nosso doce de leite. Que esse doce de leite tem muita água. E aí, esse vaporzinho aqui, ó, o que ele vai fazer? Ele vai trocar calor com leite. O leite vai fornecer, o vapor vai fornecer calor para o leite. Então, esse vapor, ele vai perder calor. Como ele está a 120, o que vai acontecer primeiro com ele? Qual é a temperatura que a água muda do estado de líquido para o estado de vapor ou do vapor para o líquido? Qual é a temperatura que ela faz essa transição? 100 graus Celsius. Então, ó, se você coloca a água lá para esquentar, aí ela vai esquentando. Você acabou de tirar lá da torneira. Como nós estamos em São Luís, temperatura mais ou menos uns 30 graus Celsius. Tirou, abriu a torneira, colocou lá a panela, vamos botar ela no fogo. 30 graus Celsius. Liguei a chama do fogão. De 30, essa água ela vai logo virar vapor? Não. Essa água, como nós estamos aqui no litoral, estamos ao nível do mar praticamente, aqui onde nós estamos agora, a temperatura que ela vai virar vapor é 100 graus Celsius. Na escala Celsius é 100 graus. Tá? Então, ela está a 30. Coloquei lá, liguei a chama do fogão. Aí de 30 ela vai recebendo o calor da chama, ela vai para 40, 50, 60 e água. 70, 80, 90 e água no estado líquido. Quando chegar a 100, não passa de 100. É a maior temperatura que nessas condições de pressão ao nível do mar, que é a pressão de 1 atm, é a máxima temperatura que a água consegue atingir, 100. Eu não desliguei a chama. E o que acontece? Daí de 100 ela não passa, ela vai virando vapor. Virando vapor, virando vapor. E se eu não tampar essa panela, esse vapor vai saindo da panela e o nível de água vai baixando até sair todo, até ela se transformar integralmente em vapor. E esse vapor que está saindo, qual é a temperatura? 100 graus Celsius. Qual é a temperatura da água que está fervendo? 100 graus Celsius. Recebe calor e gera vapor. Com que temperatura? 100 graus Celsius. Veja que a transição do líquido para o vapor não tem variação de temperatura. Qual é o calor que a água está recebendo para sair de
água de líquido a 100 para vapor a 100. Ó, calor latente. E cadê o calor sensível aí, galera? Foi que ela recebeu para sair de 30 graus Celsius até 100 graus Celsius. Varia a temperatura, mas continua no estado líquido. Varia, provoca variação de temperatura sem mudar de fase. E quando chegou no 100, que virou vapor sem mudar a temperatura, provoca mudança de fase sem variar a temperatura, calor latente. Então é mais ou menos isso que acontece. O inverso também obedece essa mesma lógica. Então, olha, eu tenho vapor a 120 graus Celsius. Quando ele entrar, o doce de leite está com temperatura menor do que isso. E aí, ó, ele suga esse calor do vapor. O vapor diminui, vai perder calor. O vapor vai logo virar líquido, mas espera aí. Qual é a temperatura que o líquido vira vapor? 100. E que o vapor vai virar líquido também vai ser 100. Só que de líquido para virar vapor tem que receber calor. E de vapor para virar líquido tem que, se livrar do calor que recebeu. Tá? Beleza. Então, o que vai acontecer aqui? Ele está a 120. Se ele perder calor, ele não vai virar líquido não, porque essa não é a temperatura que ele vira líquido. Ele vai perder calor e a temperatura vai diminuindo, diminuindo, até chegar a um vaporzinho aqui, a 100 graus Celsius. Então, todo esse calor que ele perdeu para a temperatura baixar de 120 até 100, ainda no estado de vapor, provoca a variação de temperatura, a temperatura vai diminuir porque ele perdeu, sem mudar de fase. Era vapor, continua vapor. Como é o nome desse calor? Latente. Perdão. Calor sensível, que varia a temperatura sem mudar de fase. Então, nesta primeira etapa, que o vapor só diminuiu a temperatura, calor é sensível. E agora, ele ainda vai continuar perdendo calor, mas aqui, ele já começa de vapor a virar líquido. Vou botar o líquido de azulzinho aqui. Tá? Aqui já está no ponto de virar, de condensar, já está no ponto de mudar de fase. E se ele continuar a perder calor aqui, vou trocar para o azul esse calor. Se ele continuar a perder o calor, ele vai só virando líquido. E quando muda do vapor para o líquido, a mudança de fase não muda de temperatura, tá? E aí ele continua na temperatura aqui, até sair líquido a 100 graus Celsius. Entenderam? Deixa eu resumir. Entra vapor a 120. O doce de leite, a função dele é roubar o calor. Então, quando esse vapor entrar, ele vai perdendo calor ao longo do processo. Tá bom? Então, primeiro, quando ele perder calor, ele vai diminuir a temperatura de 120 para 100, calor sensível. Depois que o vapor estiver a 100 e ele continuar perdendo calor, o leite continuar roubando o calor dele, ele não vai mais diminuir de temperatura, ele só vai mudar de fase, porque ele atingiu a temperatura de mudança de fase, que é o 100, de transição. Aí ele vai só mudando de fase devagarzinho, devagarzinho, até ele sair, como o exercício falou, líquido a 100. Ele poderia sair de líquido a 80? Poderia, mas aí para baixar de 100 para 80, teria mais um pouquinho de calor sensível, que baixa a temperatura, varia a temperatura. Então aqui nós temos calor sensível para a temperatura diminuir e nesse trecho azul, calor latente para mudar de fase. Tá? Que mudança de fase é essa? Vapor virou líquido. Nós chamamos de condensação. É o que acontece com as chuvas, né? A nuvem ou vapor d'água sobe e lá ele resfria, vai perdendo calor, vira líquido e cai. Esse processo é condensação, tá? Vapor virando líquido. Beleza? De novo, calor sensível para esfriar e calor latente para mudar de fase. Vamos agora buscar aqui a opção.
Somente calor latente de vaporização, o calor latente para ele virar vapor? Não. Somente calor latente de condensação, teve calor latente de condensação, mas teve calor sensível também, para a temperatura dele diminuir. Letra C, calor sensível e calor latente de vaporização. Letra D, calor sensível para diminuir a temperatura e calor latente de condensação. Essa daí tá bonita. Letra E, o calor latente de condensação e o calor latente de vaporização. Aí que loucura. Aí ele virou líquido e depois vira vapor de novo? Condensa e depois vira vapor? Não, tá errado. Beleza? Vamos ver a resposta certa? Resposta certa, letra D. Legal? Então, com isso aí, a gente conseguiu ver a diferença clássica entre calor latente e calor sensível. Belezinha? Vamos para a próxima. Aí nós já entramos no assunto de ondulatória, tá, galera? Questão 26, ondulatória. O que diz ela aí? Vamos lá, ó. Enem, bem fresquinho, ó. Enem 2023. O petróleo é uma matéria-prima muito valiosa e métodos geofísicos são úteis na prospecção. É possível identificar a composição de materiais estratificados medindo-se a velocidade da propagação do som. Então, material misturado embaixo, estratificado em camadas, eles conseguem identificar os prospectores, os profissionais que trabalham com essa prospecção, encontrar petróleo, muitos deles são físicos, tá? Eles conseguem ver essa estratificação por isso. É possível pela velocidade, medindo-se a velocidade de propagação do som, que é uma onda mecânica, através dessas camadas. Considere que uma camada de 450 metros de um líquido se encontra presa no subsolo, entre duas camadas rochosas, conforme o esquema. Vou já mostrar. Um pulso acústico de som que gera uma vibração mecânica é emitido a partir da superfície do solo, onde são posteriormente recebidas duas vibrações refletidas, que a gente chama de eco. A primeira corresponde à reflexão do pulso na interface superior do líquido e com a camada rochosa. A segunda vibração deve-se à reflexão do pulso na interface inferior. O tempo entre a emissão do pulso e a chegada do primeiro eco é de 0,5 segundo. O segundo eco chega a 1,1 segundo após a emissão do pulso. Beleza. A velocidade do som na camada líquida em metros por segundo é quanto? Olha aí, galera. Então, eu vou interpretar aqui para vocês a questão. Aqui é um emissor e um detector, ele tanto emite quanto ele recebe e capta essa recepção de ondas sonoras, de vibrações. Essas ondas sonoras, elas vão aqui atravessar a rocha e o líquido até a outra camada rochosa. Só que ela faz o seguinte, ó. Nessa interface, no que muda, essas são as camadas estratificadas. No que muda da rocha para o líquido, uma parte do som já volta. Aí uma parte passa. Quando bate e volta, é reflexão. Quando bate e passar para o líquido, é refração. Então, olha só. Veio, vai, pum! Aí bateu aqui nessa superfície, nessa interface, aí um já volta. Ele disse que 0,5 segundo é para ir bem aqui e voltar. Mas também teve outro que passou. No que ele passa, que ele encontra novamente isso aqui, ó, uma parte dele reflete. Tá? Então tem duas reflexões, ó, uma nessa primeira camada, o tempo que ele gasta para ir e voltar, 0,5 segundo. E depois nessa segunda camada aqui, ó, vai, quando bate aqui, volta. O tempo que gasta para ir e voltar é de 1,1 segundo. Então vamos aqui, ó. Questão número 26. O intervalo de tempo 1, 0,5 segundo. O intervalo de tempo 2 é 1,1 segundo.
De novo, ó, 0,5 segundos. Vai aqui, ó, vai e volta. Meio segundo. Aí o outro vai aqui até lá embaixo e volta de novo, em 1,1 segundo. Por que que demorou mais o outro? É bem óbvio, porque percorreu um espaço maior. O quanto que foi maior? Esses 450 metros, ó. Só que ele vai e volta. Ele percorre 450 metros 2 vezes. Se ele fosse só aqui em cima, ó, ele gastava 0,5. Então é 0,25 para ir, 0,25 para voltar. Por isso que dá 0,5. E agora ele vai lá embaixo e volta. Então é 1,1. Então é 0,55 para ir, 0,55 para voltar. Mas percebam que ele só gasta mais tempo porque ele percorre um espaço maior, que, como eu falei, esses 450 metros. Então, ó, a gente consegue perceber que o intervalo de tempo que ele gasta só no líquido é exatamente a diferença entre esses dois. Vai ser 1,1 menos 0,5. É o tempo que ele vai gastar no líquido, só no líquido. Então, ó, o intervalo de tempo gasto no líquido, 1,1 menos 0,5 dá 0,6 segundo. Que ele gasta só no líquido. Então, ó, a onda sonora, ela gasta 0,6 segundo para ir e para voltar. Aí a conta básica de velocidade. Velocidade vai ser o espaço percorrido dividido pelo tempo, galera. O tempo é esse, mas qual é o espaço percorrido? Nesse 0,6 segundo, como eu falei, ó, vai e volta, 450 metros. Então vamos lá, ó, a velocidade desse pulso vai ser 2 vezes 450, isso dividido por 0,6. 2 vezes 450 dá 900, dividido por 0,6. Para a gente não confundir, tá lá no vestibular cabeça cheia, essa casa decimal aqui, vamos logo multiplicar por 10 em cima e embaixo. Então vai ficar, ó, 9.000 dividido por 6. Velocidade, 9.000 dividido por 6 dá 1.500. 1.500 metros por segundo. Beleza? Aqui, ó, a resposta final é essa. Será que tem essa opção? Aqui aparece. Vamos ver se dá certo? Ó, 1.500 metros por segundo. E aí, gostaram? É rapidinho nossa aula, entendeu? Dá para maratonar rápido isso aí. Beleza? Então, legal. Me acompanhe nos próximos vídeos. Tchau, tchau.